Vamos ao debate nesta 21ª hora. São nossos convidados José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, Raul de Almeida, do CDS-PP, Isabel Moreira, do Partido Socialista e Filipa Roseta, do PSD. Muito obrigada aos quatro pela vossa presença. Vou começar por fazer uma salvaguarda ou um esclarecimento precisamente relativamente à presença da deputada Filipa Roseta, e isto porque o PSD não tem uma posição oficial sobre a eutanásia, embora tanto o PSD como o Partido Socialista tenham liberdade de voto. O PS tem uma posição favorável à eutanásia, apresenta de resto uma proposta própria. No PSD não há uma posição oficial e há inteira liberdade de voto para cada um dos deputados. A deputada Filipa Roseta representa-se, portanto, a si própria nesta conversa e, também para clarificar, é contra a eutanásia. Posto este esclarecimento, vou começar por si, Isabel Moreira, e por lhe perguntar como é que vê a ideia de um referendo e mais concretamente, como é que vê a posição que a Igreja Católica assumiu hoje e que é uma mudança naquela que foi a atitude da Igreja, que sempre disse até hoje que a vida não era referendável. Bom, boa noite a todos os presentes no debate. Eu ia começar pela forma e depois explicava a substância e porque é que acho que não pode haver um referendo sobre esta matéria. A forma, do meu ponto de vista, tem a ver com a mudança da composição do Parlamento. Isto é, na legislatura passada era muito mais difícil que projetos de lei como estes pudessem ser aprovados e efetivamente foram chumbados democraticamente e, portanto, as pessoas que hoje defendem o referendo, que aparecem hoje com tanta força a defender o referendo, não apareceram com este entusiasmo porque apostaram no chumbo no Parlamento. E é por isso que pessoas como a ex-deputada Isabel Garriça Neto, que, aliás, discutiu e votou contra, e de acordo com aquilo que é a sua posição, os projetos de lei na legislatura passada, nunca se achou com falta de legitimidade para o fazer na legislatura passada e, no entanto, agora vem assinar um documento a dizer que nós não temos legitimidade para o fazer no Parlamento, no qual se sentia tão à vontade há pouco tempo atrás. Isto é, do ponto de vista da forma, parece-me evidente e, portanto, sentem que há um Parlamento em que é mais possível ser favorável. E é isso que motiva também a posição da Igreja, ou esta mudança na posição da Igreja? É o que motiva. Do ponto de vista da substância, eu queria aqui refutar algumas coisas que ouvimos na peça. Esta é uma discussão antiga, é uma discussão que foi levantada há 5 anos. Tem havido, ao contrário do que foi dito, nomeadamente por Paulo Rangel, e hoje num artigo que me parece bastante infeliz, desde logo nos factos que os sustentam no público, uma discussão muito intensa desde há 5 anos, uma discussão com a sociedade civil, com os especialistas, na escola, na comunicação social, nas universidades, nos partidos políticos que se abriram à sociedade para fazer os seus projetos de leis. E já agora eu queria dizer o seguinte: a democracia parlamentar significa precisamente que o Parlamento representa a pluralidade de visões da vida que estão na sociedade. E foi por isso que os resistentes à ditadura lutaram para que fosse possível, através do voto, os deputados e as deputadas decidirem de uma forma primacial relativamente a direitos, liberdades e garantias. O que a Constituição diz, precisamente, é que os direitos, liberdades e garantias são matéria de excelência, de reserva do Parlamento. E a mim o que me parece é que, sobretudo em matéria de direitos fundamentais, matérias em que se joga a configuração de direitos fundamentais, é absolutamente terrível e um tiro à boa doutrina dos direitos fundamentais atirá-las para referendo. E terminava só com isto. Aquilo que nós estamos aqui a discutir não é a eutanásia em abstrato. Nós estamos a discutir projetos concretos. Já lá vamos. E aquilo que estamos a discutir, e terminava, é se é proporcional ou se não é proporcional, tendo em conta os valores constitucionais em presença, que se mantenha um crime, nomeadamente auxiliar alguém numa situação concreta, com determinados pressupostos, a morrer de uma determinada maneira. E isto, obviamente, envolve uma ponderação de interesses que, do meu ponto de vista, não é referendável. E parece-me que quem quer o referendo, evidentemente, quer, por um lado, fugir a obviar este novo quadro parlamentar e também baralhar o debate. E porquê? Porque um debate num referendo é um debate que leva a uma discussão que é uma discussão muito menos racional do que aquela que pode, evidentemente, ter num quadro parlamentar. Envolve também, de uma forma diferente, a sociedade. E deixe-me dizer que esta ideia de nas costas dos portugueses é uma ideia que tem feito escola, em Trump, Bolsonaro e, enfim, nas piores. Eu vou ter que vos pedir que sejam um pouco mais sintéticos nas vossas respostas. Eu percebo que logo na primeira queiram contestar os vários pontos aqui em causa.
Mas para conseguirmos dialogar precisamente sobre esses vários pontos em causa, é preciso precisamente que cada um de vós consiga ter um pouco de espírito de síntese e responder às perguntas. Portanto, ia perguntar à Filipa Roseta também como é que encara esta mudança da Igreja e como é que encara a hipótese de um referendo, se lhe parece que é uma decisão acertada. Eu, apesar de tudo, boa noite a todos e agradeço a pergunta, mas eu vou ter que esclarecer a minha opinião, porque realmente é um bocadinho diferente no sentido, e é por isso que é importante para mim dar voz a esta causa, porque eu sou completamente liberal em todos os outros chamados temas fraturantes. E isto para mim não tem nada a ver com liberdade. Isto é muito importante estar aqui em cima da mesa logo e esclarecer. Eu que sou completamente liberal em todos os temas, acho que isto é completamente diferente. O referendo é útil porquê, digo eu. As pessoas confundem-se, não sabem se calhar que hoje em dia já podem pedir para morrer sem tratamentos, podem pedir para não serem tratadas, pedir para morrer sem dor e os cuidados continuados deviam garantir uma morte digna sem dor. Isto já é tudo possível. Se eu tenho uma doença terminal, eu posso pedir para não ter tratamentos, ir para casa e ser tratada com dignamente ou no hospital e morrer sem dor, com dignidade. Isto já é tudo possível no quadro atual. E para si essas liberdades chegam? O que não é uma liberdade. O que está agora aqui a pedir é que a pessoa possa pedir ao Estado para a matar. Isto para mim é profundamente errado, porque você em casa tem que pensar nisto. E se houver um erro nesta decisão do Estado, eu parto sempre do princípio, como liberal, parto sempre do princípio que o Estado pode falhar. O Serviço Nacional de Saúde pode falhar. E se a decisão for errada, nós não podemos nunca ter o Estado a tomar decisões irreversíveis. Este é que é o princípio fundamental. Eu não posso nunca pôr na mão do Estado uma decisão irreversível. Se houver uma falha, não há nada a fazer. Esta, para mim, é a grande posição. Com certeza que vamos voltar a ela ao longo desta conversa. E, portanto, pedia-lhe que também... Sobre a questão da... Portanto, eu acho que é bom que haja debate. Na igreja e como eu acho que é útil que haja... projetos, a decisão seja sempre do doente e não do Estado. Mas o doente, obviamente, é o Estado que tem que validar esse pedido. Se o doente tiver a ser condicionado, isso está tudo fora de... Desculpe lá, o fundamento da Europa, a fundação da Europa é o fim da pena de morte por essa razão única. Foi a seguir à Segunda Guerra Mundial. Chegámos à conclusão que podiam ser eleitas pessoas terríveis e que o Estado podia tomar decisões terríveis. E por isso a Europa acabou com a pena de morte, porque não pode haver decisões irreversíveis. Não tem nada a ver com a Igreja. Eu percebo a pergunta sobre a Igreja e percebo quererem pôr este tema como se fosse um tema da Igreja, mas não tem nada a ver. É um tema profundamente ontológico. É que mesmo que o Parlamento aprove, não tem nada a ver com isso. É uma questão ontológica, filosófica e política. Não é uma questão de fé. É importante estar em cima da mesa a questão do referendo, com certeza. Certo, não é? mas ou seja, parece-me útil, muitíssimo ainda útil, mais se o Parlamento aprovar, muitíssimo útil que haja mais debate, até por isto que as pessoas não sabem que podem pedir para não serem tratadas, não sabem que podem pedir para morrer sem dor e com dignidade em cuidados continuados. É útil, é por isso que eu estou a dizer, será muito útil que isto seja assim. Mas, portanto, a questão da Igreja, podemos falar sobre ela, mas não é o cerne, porque isto não é uma matéria de fé, nem é uma questão de esquerda-direita. Para mim, é uma questão da essência da Europa. Por isso é que eu estou com tanta força nesta questão. Não podem existir penas irreversíveis. Considera também que há aqui algum aproveitamento das pessoas que, como dizia há pouco a Isabel Moreira, estiveram caladas noutras alturas ou não avançaram com esta ideia do referendo e agora avançam só porque perceberam que o Parlamento pode aprovar esta nova legislação? Não tem a ver com isso? Antes de mais, boa noite a todos. Se há um aproveitamento e se há uma falta flagrante de legitimidade política, é de quem avança com estas propostas menos de 2 anos. Foi em maio de 2018. É importante que lá em casa se perceba isto. Foi em maio de 2018. Não se aceita o resultado. Agora temos uma maioria. Vamos impor isto. Ora bem, isto para mim é quando o PS, e a Isabel poderá desmentir-me, mas quando o PS não tinha sequer isto no seu programa eleitoral. E qual é o problema? Nenhum, Isabel. Não há problema nenhum quando se trata de aprovar aquilo que o PS quer. Quem tem a questão no programa eleitoral é o Bloco de Esquerda. Para mim, o Bloco de Esquerda é verdade. Agora, eu em relação... Qual é o problema do ponto de vista democrático, é do ponto de vista da legitimidade. Podemos entrar em debate direto, mas se deixar concluir, do ponto de vista da legitimidade, há uma legitimidade diminuída neste momento, passado tão pouco tempo, tentar impor isto. Por causa dessa questão do timing, por terem passado 2 anos. Passaram menos de 2 anos, não passaram 2 anos, passaram menos de 2 anos. Aproveita-se uma nova configuração parlamentar. Foi um tema que não foi discutido em campanha eleitoral. Eu não me lembro de uma única vez ver isto aflorado em campanha eleitoral. Não está contemplado no programa eleitoral do partido mais votado que tem a maioria parlamentar. Portanto, há uma legitimidade muito diminuída em termos democráticos para discutir isto. O que é que acontece? Eu não vejo isto, por amor de Deus, eu não vejo
os parlamentares são representantes dos portugueses. E os portugueses pensam, eu respeito cada um dos portugueses. Cada um dos portugueses tem direito à afirmação da sua vontade e da sua opinião naquilo que é fundamental para si. E se há coisa que é fundamental, é a questão da eutanásia. É dizer-se ao Estado e dar poderes ao Estado para, mediante a solicitação de uma pessoa em fragilidade, em sofrimento, dizer mate-me. Não é assistir a pessoa enquanto morre. É dizer só à eutanásia, e é preciso que se esclareçam os conceitos, porque fala-se de eutanásia, fala-se de ortotanásia. Hoje as pessoas podem morrer sem dor, cientificamente, e ainda bem, é possível morrer sem dor, em paz e com o mínimo sofrimento possível. São situações sempre dolorosas para a pessoa, para a família. Agora, não se pode, em momento algum, este conceito de que não é digno sofrer é um conceito perigosíssimo. José Manuel E não Pureza, pode o tem ou não Estado, tem? só para concluir, Sim. não pode o Estado de maneira nenhuma estar ao serviço da morte e poder matar cidadãos em conflito aberto com o artigo 24 da nossa Constituição. Está resolvido José com o Manuel Tribunal Pureza, Constitucional. tem ou não tem o Parlamento legitimidade pelas várias questões que aqui são levantadas para legislar sobre esta matéria? Muito boa noite. Mal seria que não tivesse. O Parlamento tem não apenas legitimidade, como tem a responsabilidade de, diante de situações e de problemas de natureza complexa, fazer o que tem que fazer, que é ouvir, estudar e propor legislação para regular. A questão do timing de que falou Raul Almeida para si não tem relevância. Já lá vou. E, portanto, propor regulação para matérias complexas. É isso que é suposto os parlamentos fazerem. E, portanto, não vejo, com toda a franqueza, nenhuma questão desse ponto de vista. Como também me parece que, portanto, neste sentido, percebo que se invoque um argumento de legitimidade diminuída, mas quer dizer, não há nenhuma legitimidade diminuída, quer dizer, nós fomos eleitos para fazer aquilo que é suposto um Parlamento fazer e, portanto... E no caso do Bloco tinham esta proposta sim, no programa, sem dúvida nenhuma. No programa eleitoral. Agora, eu queria concordar com a Filipa Roseta a propósito de uma expressão que utilizou. A Filipa Roseta disse que não devíamos deixar que o Estado assumisse decisões terríveis. Não, irreversíveis. Não, mas Isto é mesmo importante. a palavra que utilizou a certa altura foi decisões terríveis. Irreversível. Esse é que é o conceito. ainda para mais quando são irreversíveis. Tem toda a razão. Veja bem, neste momento o que é que nós temos? Temos pessoas que encaram o seu fim de vida assumindo uma dimensão de sofrimento que acham que devem assumir. E isso é plenamente respeitável. Deve ser escrupulosamente respeitável. E ai do Estado se meter nisso. Temos depois pessoas que, diante do progresso das ciências da vida, entendem que devem ter um fim de vida que seja objeto, digamos assim, de uma abordagem paliativa, sabendo à partida que isso lhes vai roubar alguma autonomia, que lhes vai roubar alguma consciência, que lhes vai roubar algum poder relacional, mas as pessoas assumem isso, tomam essa decisão, ai do Estado se meter nisso. Pelo contrário, deve garantir essas mesmas condições e nisso estamos. E, no entanto, temos pessoas que não querem morrer em agonia, que não querem morrer envoltos numa nuvem paliativa, e que, portanto, querem ter uma despedida da vida que seja condizente com aquilo que é a sua imagem de dignidade, a sua exigência de dignidade. Mas para estas pessoas, o Estado proíbe e criminaliza esta decisão. É uma decisão terrível. E é justamente porque eu acho que o Estado não deve ter esta decisão terrível que eu sou favorável à despenalização. Porque a despenalização, evidentemente, que não obriga ninguém a escolher um determinado modelo de fim de vida. Quem é que valida o desejo da pessoa? Eu acho interessante, Esse é que é o problema a questão terrível. que a Filipa coloca é Esse é que é o interessante problema porque terrível. É por isso que não há pena de morte na a Europa. crítica feita às propostas de terrível. despenalização Eu leio é uma as crítica propostas. que é contraditória em si mesma. Por um lado, diz que melhor ler as as pessoas não são plenamente livres e porque há uma tutela por parte dos médicos. Por outro lado, dizem que as pessoas não têm autonomia para decidir numa situação de sofrimento. E, portanto, a autonomia é conforme os dias, não é? E eu Não, creio há um que não pode risco ser que é assim. Há o Eu risco creio do que erro. esse argumento não é Há o sério. risco do Finalmente, erro. no que diz respeito à questão do referendo, eu também me queria pronunciar para dizer o seguinte. Vamos lá ver. No dia 20, o que vai estar em debate na Assembleia da República, como tem que estar,
são propostas que apresentam 5 partidos. hipóteses de solução, Sim. hipóteses de regulação para este problema. E, portanto, é isso que está em debate. Que tenha agora aparecido, enfim, inusitadamente ou não, esta proposta de referendo, creio que deve ser feita justiça às pessoas que vêm propondo. Porque essas pessoas o que dizem, com toda a clareza, é que querem parar o processo parlamentar. Exatamente. Não querem discutir coisa nenhuma, querem parar o processo parlamentar. E, portanto, pressupondo que vai haver uma votação favorável Há na quem generalidade... diga que é uma forma logo de veremos. envolver a opinião pública, Claro, que deve estar com certeza. esclarecida É uma sobre coisa, aquilo é que uma está em coisa que causa. todos com nós certeza. devemos Apenas fazer aqui acusar justiça. com o Não há um argumento envolvimento das pessoas partidário Disse-se há nestas tudo. plataformas. São movimentos Mas os cidadãos que proponentes, merecem respeito. eu ouço com atenção os proponentes. Eu ouvi com muita atenção, por exemplo, o Sr. Bispo do Porto. O Sr. Bispo do Porto disse com clareza isso. E eu queria lhe fazer justiça. Ele disse que nós entendemos que a vida não deve ser referendada. Mas se for Mas necessário, ele diz vamos uma para frase referendo. que é, considera mais deplorável do que referendar a eutanásia Exatamente. serem 150 ou 200 pessoas a decidirem. O Sr. os Bispo 10 do Porto milhões de tem, o Sr. portugueses. Bispo do Porto, como qualquer outro português, tem todo o direito de achar sobre a democracia representativa aquilo que quiser. E cada um de nós toma a posição perante isso. Eu não estou de acordo com a posição do Sr. Bispo do Porto sobre a democracia representativa. Mas não é o que Acho que ela é está em causa, insultuosa para o não é a democracia- Parlamento. não é a Acho que ela é democracia insultuosa para a representativa democracia que está em representativa. E, portanto, desse ponto de vista, acho que as coisas são como Não é a são. democracia Agora, representativa que está em na causa. verdade, o que está em jogo na proposta do referendo, se quer que lhe diga, eu acho que é uma mera jogada política. Não é outra coisa. É uma mera jogada política. Não tem Filipe outro Roseta, outro creio que queria significado. esclarecer a expressão terrível, Não, é que é mesmo irreversível. importante as pessoas da lá em casa sua perceberem, ideia. porque eu quero mesmo passar esta ideia simples, é a ideia de o Estado não pode ter o direito de tomar decisões irreversíveis. Se eu decido, alguém pede, o Estado valida que aquela pessoa pediu para morrer. Vocês leiam, por favor, em casa, estas propostas que estão em cima da mesa e vejam isto. Há alguém que tem que validar a decisão, o desejo de morrer. Essa decisão pode estar errada, essa validação. Então, a isso pessoa não- pode estar a ser... Desculpa lá, Filipe, isso não houvesse validação. Eu queria dar a Diga. palavra também à É Isabel aceitável um Moreira. sistema sem validação? Obviamente que não. Claro que Não é não, isso eu que sou está em causa. completamente contra. Então, nesse caso, não é a sua Eu acabo questão, de não é dizer que validação. A Fundação... A sua questão não é validação. A Fundação, desculpe, eu só quero transmitir isto para mim, a Fundação da União Tem Europeia que aceitar é debater, o não é? Estado... Filipe eu sei, Roseta, mas deixe-me as coisas ouvir, responder. deixe-me Não ouvir podem dar a palavra à existir Isabel decisões Moreira para irreversíveis. perceber quem é que o problema não é valida esta validação. questão que é levantada É assim, nós vivemos em particular, em num concreto. sistema constitucional que tem princípios, tem valores e, nomeadamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à vida E e a- a autonomia e a da pessoa inviolabilidade humana, da vida humana. não podem ser julgados conforme a opinião de cada um. Há jurisprudência sobre estas matérias. Nós tivemos um grupo de trabalho, aliás, 2 grupos de trabalho. Esta matéria foi longamente debatida e aquilo que é consenso, o que não quer dizer unanimidade, é que o legislador tem margem de liberdade de decisão para legislar sobre esta matéria. Isabel, Não há mas os deixe-me terminar. constitucionalistas estão todos concordar. divididos, como Deixe-me sabe. terminar. Nós podemos não concordar. Não há direitos absolutos. A vida humana não é um direito absoluto. A dignidade da pessoa humana não pode ser julgada aqui na mesa como cada um de nós entender. Não é aquilo que eu pessoalmente acho, não é aquilo que o Sr. Deputado João Mel Pureza acha. A dignidade da pessoa humana tem que ter um conteúdo mínimo no qual todos nós estamos de acordo. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que o Estado tem evoluído num sentido em que deixou de ser paternalista. O que é que isto quer dizer? O Estado tem evoluído no sentido de permitir às pessoas um espaço de livre decisão relativamente às suas próprias escolhas. E por isso é que nós aprovámos a IVG até às 10 semanas, em que o Estado também pode cometer um erro e também a poderia ter levado a votar contra. Não sei se estou contra ou a favor, não tenho nada a ver com Não, isso. eu votei. Por isso é que o Estado aprovou a procriação medicamente assistida, por isso é que o Estado aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por isso é que o Estado aprovou a possibilidade das pessoas alterarem o seu sexo. Tudo matérias, com certeza, será contra. Mas aprovou e o Tribunal Constitucional, como sabe, não considera E inconstitucional. faz podemos bem em ter esclarecer opinião. que se trata de tudo e do mesmo pacote. No seguimento, E pode referir também que em Espanha está a ser votado também neste momento. Aquilo Também que é se importante. pergunta é: É um está ou não o pacote Estado fraturante para dividir a obrigado, sociedade está ou não o portuguesa? Estado obrigado a proteger a vida humana? Claro que está. O que Não, se mas pergunta não é está. qual é que é o grau quando Claro que quando está em causa o Estado proteger a vida da pessoa de si própria. Isto é, quando a pessoa, numa situação, por exemplo, de doença incurável, não quer mais viver naquela situação de sofrimento insuportável e quer morrer, mas precisa de Mas ninguém auxílio está a para dizer morrer. que ela tem que viver em Deixa-me sofrimento. só terminar. Pode Precisa viver de sem dor. auxílio para morrer e, portanto, não se trata de um simples suicídio. Precisa de auxílio para morrer. E o que é que diz o Código Penal neste momento? Diz que se alguém auxiliar esta pessoa a morrer,
Isso é crime. E aquilo que nós discutimos e tem sido discutido pela doutrina é se faz sentido, à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, nós dizermos quem quer sofrer, sofre, é uma decisão sua. Quem quer levar a vida como quiser, até ao final, com a sua fé, é uma decisão sua. Livre desenvolvimento da personalidade. Aquela história, o Estado não se intromete. Quem quer tomar esta decisão, não havendo outra alternativa, porque lá está o dever de proteção da vida, não pode ser de tal maneira infringido, porque senão a proposta seria inconstitucional. Faz sentido que haja uma penalização e uma perseguição penal? Nós entendemos que não. Mas para que isto seja constitucional, tem de haver barreiras. E daí o projeto de lei. E, portanto, quando uma pessoa faz o pedido é dela, a vontade tem de ser livre, esclarecida, e isto tem que ser validado. Deixe-me só terminar. Tem de ser terminado. Tem que haver um médico que acompanha. Depois tem que haver um médico especialista da doença. Depois, esse médico especialista ainda pode haver dois outros médicos especialistas. O Serviço Nacional de Saúde falha todo o tempo. Há um conselho que acompanha tudo isto. Há uma inspeção que acompanha. É sobre a vida. Há um psiquiatra que acompanha. Portanto, é um processo. Vou-lhe dizer, o projeto de lei, que ainda pode, obviamente, ser melhorado pode falhar. se for aprovado na generalidade. Todo. Não vale a pena vir com argumentos de terror. Não é o que eu acredito, Isabel. Não é terror, é o que eu acredito. Estes projetos de leis foram feitos com base na melhor observação das experiências que já temos. Ao contrário do que temos visto nos debates de terror contra esta matéria... toda a gente que está contra a eutanásia faz debate de terror. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Quando vem, por exemplo, com exemplos de direito comparado com matérias que não estão incluídas neste projeto de lei. Aquilo que eu estou a dizer é há pessoas favoráveis à eutanásia que não concordam com os nossos projetos de leis porque os consideram demasiado restritivos. Isto é, têm demasiadas garantias. Raul de Almeida, não o convence estes vários mecanismos de validação. E, portanto, esta ponderação de valor constitucionais é feita e os constitucionalistas que foram ouvidos, é verdade que... Isabel, deixa só ouvir a resposta sobre a questão da validação e dos mal vários seria, aqui dizer assim, podem falhar, mas a questão como a proposta é, então se não houvesse validação, como é que era? Então, mas querem a crueldade... Mas não é sensível ao argumento que podem, de facto, existir falhas? Mas, desculpa, a crueldade qual é? Podem dizer às pessoas, então, não olhe, suicide-se? Quer esta crueldade? Não é morrerem sem dor. Morrerem sem dor. Desculpa, olha, eu visitei uma das pessoas que pediu esta lei. Fui visitá-la ao Hospital de Santa Maria. Ela não tinha essa opção de morrer sem dor, porque no caso dela, os cuidados paliativos não funcionavam. Imagino que o Estado abusa deste direito. Imagino como abusou já na história da humanidade tantas vezes. Imagino que o Estado abusa disto, Isabel. Imagino que o Estado abusa disto por todas as pessoas que podem ser mortas por isto. Ao abrigo da... Desculpe, é assim. Podem ser mortas. Vocês têm que ouvir as outras opiniões. Eu sou liberal em tudo. Aquilo que está a dizer. Estou também a reagir àquilo que vocês estão a dizer. É assim. Ou vocês, por favor, ponham isto na cabeça e lá em casa também. O Estado pode falhar. Eu sou personalista, profundamente personalista por isto, porque o Estado pode falhar, pode tomar uma decisão errada e matar pessoas erradamente. Foi por isso. Porquê é que não há pena de morte na Europa? Isto é importantíssimo perceberem isto, porque a seguir à Segunda Guerra Mundial percebeu-se que o Estado podia falhar. Desculpa, é exatamente a mesma coisa. Mas não podem existir penas irreversíveis. Alterar o atual Código Penal do suicídio assistido. Para si não é suicídio assistido, é homicídio, porque pelas suas palavras, até o quadro atual para si está errado. Se puder reintroduzir alguma tranquilidade no debate e dizer o seguinte, nós estamos a falar de um tema muito sério. A Isabel trouxe aqui uma linguagem hermética na questão constitucional. A questão constitucional, para mim, resume-se a um princípio fundamental da nossa Constituição. E é uma das coisas que mais me orgulha enquanto humanista na nossa Constituição. O número 2 do artigo 24, a Isabel diz, isso já está resolvido, contratámos ou combinámos uma reunião com os constitucionalistas amigos que já deram a volta a isto. Foi a Assembleia da República. Isabel, de maneira tão pouco séria de pôr aqui. Não, é que eu tenho ouvido. Isabel, foi o Tribunal Constitucional que se pronunciou. Vão ficar a gritar sozinhos. Foi o Tribunal, está a mentir, é direto. Não têm razão por falarem mais alto. Não têm razão por falarem mais alto. A inviolabilidade do valor da vida. A Isabel disse logo que já se deu a volta a isso. Acabou de me acusar já não é inviolável. De ter contratado constitucionalistas amigos. Isabel, a Assembleia da República. Quer fazer um número? Faça o número. A Assembleia da República. Vai fazer o número sozinha. O CDS. Vai fazer o número sozinha. O CDS. Vai fazer o número sozinha. Não é por falar mais alto que tem razão.
vai fazer o número sozinho, as pessoas já nós estamos conhecem o seu registro. Tentando Se eu avançar puder um pouco. falar, se eu puder falar com Olha, alguma exatamente, porque é tranquilidade. que não Isabel, aceita dá que estes aqui, vários mecanismos podem, de A facto, deputada Isabel dá ouça, aqui, garantir pode que Os as decisões mecanismos sejam tomadas são muito de acordo com a lei. Nós estamos a fazer uma coisa, para além de estarmos a ultrapassar, porque há alguém que arranjou um argumento teórico qualquer. Vamos tirar os constitucionalistas e os amigos. Alguém que diz, afinal, o valor da vida e da inviolabilidade da vida já não é tão importante, arranja-se aqui uma interpretação para o número 1 do artigo 24, que amanhã servirá, e veremos estes senhores aqui indignados, se aparecer um Trump português que queira a introdução da pena de morte, utiliza exatamente a mesma sede e os mesmos argumentos que eles estão a utilizar hoje para a eutanásia. Suponho que vocês pediram um referendo nessa altura. Pedirei, Zé Manel. A pena de morte? Vai pedir um referendo à pena de morte? Contra, se ela passar... Mas vai sujeitar a pena de morte a referendo? Não, é muito Desculpe, isso é o pior que pode acontecer. Mas é muito simples, porque se há uma... Não, Para quem defende a vida Se com a tiver uma maneira maioria- absoluta como defende, não faz nenhum sentido não, sujeitar isso a referendo. faz todo sentido, for porque há mesmo, coisas não que não está se discutem, Isso é há pavoroso. coisas que não se discutem, nem os deputados são superiores aos portugueses. Extraordinário. Os deputados representam os portugueses. Se fosse, como dizem, não estava legalmente prevista a figura do referendo. Porque é que a figura... Eu não sou russoniano de dizer que tudo deve ser estava só referendado aqui a dar a minha a opinião propósito de tudo e mais alguma coisa. Agora, as questões magnas, importantes da sociedade, têm que ser referendadas. Eu não fico tranquilo. Os portugueses têm todo o direito de não ficarem tranquilos quando olham, não sei que me digam, bem, mas já apareceu aí uma coisa comandada por um senhor do Bloco de Esquerda que já arranjou médicos que dizem o contrário. A ordem dos médicos está contra a eutanásia. A ordem dos enfermeiros está contra a eutanásia. Todos os antigos bastonários da ordem dos médicos que ainda estão vivos estão contra a eutanásia. Agora, digam-me, enquanto cidadão, que segurança é que eu sinto? E há uma coisa muito... Vamos ver. Eu tive o cuidado, eu leio muito sobre isto e tento ler de mentalidade aberta. Eu não sou, Isabel trouxe aqui o pacote do casamento gay, da adoção, de tudo. Isto é um pacote da esquerda fraturante. Neste momento, em Espanha, mal tiveram maioria, estão a fazer exatamente a mesma coisa. Mas eu não Um movimento... meto nesse pacote. Não, Filipe. Agora, é uma Vamos misturar as coisas, agenda vamos misturar as coisas. política Já fingi que e não é percebeu, uma não vale a agenda pena. política que é muito Já fingi que não importante, é percebeu. muito importante Para explicar o que se direito ao diga desenvolvimento uma da coisa. personalidade. Nem tudo o que é lei é justo. E não é por se dizer que uma coisa é mais avançada que ela deixa de ser um retrocesso civilizacional. E neste momento estamos perante um retrocesso civilizacional. Eu respeito o caminho do Parlamento. Eu respeito as iniciativas parlamentares. O CDS fará o caminho parlamentar. Há uma conjugação de entendimento entre o grupo parlamentar e a direção do partido. Será contra a eutanásia, como tradicionalmente foi. E depois abre-se a porta a um movimento que tem infinitamente mais legitimidade. E eu gosto que o movimento que está a surgir para o referendo é um movimento sem condicionalismo partidário. Qualquer um de nós, qualquer cidadão pode fazer parte desse movimento. E é um movimento que vem da sociedade civil. Nós queremos mais e melhor democracia, voltando as costas à sociedade civil naquilo que é mais importante. Este é outro problema que esta lei, mesmo que venha a ser aprovada pelo Parlamento, pode enfrentar. As reservas dos médicos, as objeções de consciência, como é que vê essas dúvidas, nomeadamente na classe médica? Com muita tranquilidade, com muita serenidade, de quem procurou escrever um projeto de lei que justamente respeitasse escrupulosamente essas situações e, portanto, As várias propostas garantem a liberdade dos médicos para lidar com esta questão. Como é óbvio, mal seria se assim não fosse. E ainda assim os médicos estão contra, que é isso que é importante. Agora, o que divide a é sociedade... indesmentível. O que divide a sociedade portuguesa é justamente a situação que temos hoje. A situação que temos hoje é a de haver um impedimento, do ponto de vista criminal, para que, repito, quem não quer, em respeito pela dignidade que se atribui a si mesmo, quem não quer morrer em agonia e quem não quer morrer envolto numa nuvem paliativa, com perda de capacidade relacional, com perda de boa parte da sua consciência, possa ter a sua vontade livre e consciente de antecipar a sua morte respeitada. Isso é que divide a sociedade portuguesa. É importante dizer que possa pedir ao Estado que a mate. Isso é importante, com certeza, mas é importante chamarmos as coisas... Há aqui uma divisão, há aqui uma fratura da sociedade portuguesa e o que estes projetos de lei procuram justamente fazer é superar essa fratura através de uma regulação que seja capaz de incluir todas as Isabel Moreira, vontades. Mas deixe-me quer só dizer
uma ainda coisa, se não se uns importa. esclarecimentos. Deixa-me só dizer uma coisa, se não se importa, eu termino. Para terminar, sim. Porque eu também estou de acordo que nem tudo, como fica claro, espero eu, estou muito de acordo com a expressão que foi utilizada por João Almeida, de que nem tudo o que é lei é justo. É verdade, nem tudo o que é lei é justo. Eu acho que a lei que temos hoje é uma lei que não é justa. Exatamente. E é precisamente porque acho que ela não é justa que procuro contribuir para que a nossa lei seja mais justa para toda a gente. Isabel Moreira. Eu queria só dizer que nós falámos aqui de uma coisa que é importante, que é saber se vamos fazer uma lei, se for aprovada, que é uma lei que é o mais segura possível e que respeite aquilo que eu tentei explicar, que são os princípios constitucionais, que obviamente foram explanados num grupo de trabalho onde participaram todos os partidos e na altura o CDS com muito interesse e onde foram ouvidos constitucionalistas chamados por todos os partidos e não, obviamente, constitucionalistas amigos, como foi aqui dito de uma forma altamente ofensiva. E aquilo que me parece que é altamente inseguro é a situação que vivemos hoje. E há então uma relativização Ou seja, assumida do valor absoluto da vida, é isso? Aquilo que é altamente É importante inseguro, dizer-se isso às aquilo que é pessoas. altamente inseguro é a situação que vivemos atualmente. Ou seja, as pessoas Inseguro vivem, porquê? as pessoas hoje em dia vivem um bocadinho Inseguro fruto porquê? das circunstâncias. Ou tem alguém que os ajudam, ou não tem alguém que os ajudam. Oh, Isabel, ou as mas pessoas acha que que dá podem segurança vão ao pedir ao Estado para estrangeiro, matar? ou não Funciona, vão acha que dá ou não vão ao segurança pedir ao estrangeiro, Estado para e as matar? pessoas vivem num totobola. Sim, E há uma enorme Oh, Isabel, acha que dá tolerância. Há uma segurança às enorme pessoas pedir ao Estado para tolerância matar e o das Estado pessoas. poder matar a Há uma pedido? enorme tolerância das extraordinário. pessoas relativamente à eutanásia. extraordinário. Ninguém conhece o único caso de denúncia, crime relativamente a isso, mas a verdade é que não pode ser praticada. E aquilo que nos parece muito importante é que haja espaço, que se faça uma lei inclusiva, em que haja espaço para todas as pessoas. Haja Agora espaço deixa-me só, para quem vou já escolhe. passar a palavra a todos, mas deixe-me só também aproveitar E já agora os seus deixa-me- conhecimentos de Mas deixa-me só constitucionalista. dizer uma coisa. para lhe colocar Eu uma também me questão parece que é um concreta. momento muito importante para nós aproveitarmos para ajudarmos a travar também aqui um dos combates deste momento, que é o combate antiparlamentar, que é um combate altamente populista e que se usa muito a frase nas Oh, costas Isabel, dos portugueses. isso é o Parlamento argumento está mais no populista Deixem-me possível. só No colocar Parlamento uma questão. É o argumento estão mais os demagógico portugueses. possível. No Parlamento estão os portugueses. Essa questão creio que já Isso ficou foi clara. a Isabel conquista Moreira, da deixe-me democracia. só questioná-la sobre o seguinte. Se esta lei for aprovada e se houver chegar à Assembleia uma petição para a propor um referendo, essa petição terá de ser votada pela Assembleia. Portanto, a mesma maioria que aprova a eutanásia, muito provavelmente A rejeitará maioria o não aprova a referendo. eutanásia, aprova a não aprova despenalização. da nada, eutanásia. aprova a Sim, despenalização. só abreviei, Vamos peço dizer que é muito desculpa por ter importante. abusado Ainda hoje, dessa ainda hoje, expressão, Não mas na se verdade aprova é assim uma que as coisa que pessoas... se reprova, desculpa. É assim que as Não se pessoas se aprova uma coisa que se referem. reprova. Este é o problema. Apenas aquilo que simplifiquei. acontece, por exemplo, é que semântica é o importante, suicídio mas Deixe-me não voltar cobre a colocar a questão. Se a Assembleia aprovar esta legislação que despenaliza Eutanásia e a circulações morte especiais. assistida, e se chegar à Assembleia uma proposta de referendo, uma petição que obriga a ser discutida em plenário, haverá, portanto, uma votação também da Assembleia sobre essa proposta de referendo. Exatamente. O que é que Exatamente. espera que aconteça? A mesma maioria que vai aprovar rejeita. rejeita o referendo Claro. e, portanto, o É referendo ficará contraditório, pelo não é? caminho e, do ponto de vista constitucional, só haveria mais uma possibilidade, que seria o Governo avançar com uma... Não, se nós não temos for à lá Assembleia. está, Não? é que a matéria dos direitos, liberdades e garantias decidiu o legislador constituinte que é uma matéria por excelência da competência reservada da Assembleia da República. Esta matéria Ou seja, só não pode haverá ser um referendo legislada sem pela a votação da República. Assembleia da Não, e o República referendo só favorável. pode ser decidido pela Assembleia da República. Mas- Isso, sem dúvida nenhuma. Pronto, Isso ok. o Governo não Era pode essa a decidir dúvida também que- absolutamente nada. Mas isso para mim é claríssimo, e eu concordo com o que já foi dito a mim, que quem está interessado... Eu não conheço uma única pessoa destas que tem vindo a público favorável à despenalização da eutanásia que queira o referendo, apesar das sondagens apontarem para 67% dos portugueses serem favoráveis à eutanásia. Portanto, não é por aí que eu não quero o referendo. Eu não quero o referendo porque acredito na democracia representativa. As pessoas o que querem, de facto, é paralisar o processo. Ninguém está interessado numa discussão mais profunda dos portugueses. As Filipe pessoas sabem Roseta. que ela existiu. Pronto, eu lá está mais uma vez, queria dar voz a concluir esta ideia, que o mais importante é conseguirmos o Serviço Nacional de Saúde com condições para as pessoas morrerem em dignidade e sem dor, é o mais importante. E, acima de tudo, que isto não é um tema das os famosos temas fraturantes, não tem nada a ver, porque eu sou bastante liberal em tudo e isto é outra coisa completamente diferente. Nós estamos a falar de uma decisão, estamos a pedir a alguém para matar. Eu peço às pessoas que vão ler os projetos de lei e vão ver o que é que está em causa e vão ver se por acaso é eleito alguém menor.
que fica com o direito de tomar esta decisão sobre a vida dos outros. Nós não podemos pôr na mão do Estado decisões irreversíveis, é o fundamento da Europa e é por isso que eu estou nesta voz. Não tem nada a ver com os outros temas. Desculpe lá, agora vou aqui pedir desculpa aos meus conservadores. Não tem mesmo nada a ver. Acho que o Estado não tem que entrar na vida de ninguém para nada. Mas aqui estamos a dizer, o Estado vai validar o pedido de uma pessoa para matar. Como é que nós temos a certeza se isso é verdade ou não? Isto é mesmo importante. Por favor, pensem nisto em casa. Isto é um debate muito sério, muito fundo e que, a meu ver, tem a ver com a decisão europeia, na seguir à Segunda Guerra Mundial, de ter proibido a pena de morte, que foi o maior avanço civilizacional da humanidade dos últimos tempos. Dá-me licença. Portanto, por favor, leiam isto, acompanham isto e já não vai agora, acima de tudo, aceitem que eu tenho uma opinião diferente da vossa. Não estou aqui a fazer, tenho mesmo uma opinião diferente. Não há aqui nenhuma crítica pessoal. Tenho uma opinião absolutamente distinta. Política, é uma opinião no espaço político. Eu sou personalista, portanto, defendo o personalismo europeu, tenho outra, a pessoa acima do Estado totalitário, portanto tenho sempre esta desconfiança sistemática do Estado. São duas coisas. Sim. A primeira é que, pela terceira vez, a Filipa Roseta... É a minha opinião, eu vou dizer 4, 5, 6, é a minha. Mas pronto, vamos estar nisto a noite toda, porque eu digo isto. Mas a sua opinião... Para a semana também, não Mas a sua opinião merece comentário. Não, mas estava a dizer a mesma coisa que eu disse há bocadinho. É a terceira vez que estamos aqui nisto. Mas pronto, vá tipo ping-pong. Pela terceira vez, a Filipa Roseta coloca no mesmo patamar... E coloco, entenda que coloco. Dá-me licença. Pela terceira vez, certo. A Filipa Roseta coloca no mesmo patamar a pena de morte e a despenalização da eutanásia. Tem que haver uma validação do Estado. Filipa, se não se importar, deixe-me só falar. Estou a esclarecer que coloco, está certo. É que senão não dá. Certo. Perceba isso. E, na verdade, coloca duas coisas que não têm rigorosamente. No seu nada entender, a ver. não é no meu entender. Eu só falo por mim, eu não falo por si. Eu falo por mim. Mas eu já falou, não sei, eu já dei a minha opinião, não sei. Quer concluir, José Manuel Pureza? Eu queria, mas não sei se vai ser possível. Continuaremos a debater no Parlamento. Porque é que esta ideia de. Não continuamos a debater no Parlamento. Eu gostava de debater aqui consigo, se não se importar muito. Está bem, pensava que isto era. Há de fazer o favor de me deixar falar, quer dizer, é só isso. Não, força, mas é que já respondeu. Peço então que conclua, Filipa Roseta, peço então. Acho que esta, na minha opinião, esta assimilação entre pena de morte e morte medicamente assistida não tem nenhum sentido. Pronto, é a sua opinião. A minha é contrária. Pronto. Com certeza. Por isso é que temos espaços políticos diferentes. Eu esclareci logo isso. E as pessoas em casa têm que pensar muito bem. É isso que eu estou a pedir. Eu peço lá em casa que leiam as propostas de lei. Dirige-se à Câmara e faz o seu... Filipe Roseta, desculpa lá. Quer dizer, eu gostava de expor a minha ideia. José Manuel, conclua, por favor, porque estamos mesmo também a terminar o debate. É que se acha isto, tem que alterar o Código Penal atual. José Manuel Pureza, quer terminar em 30 segundos? Não quero. Isabel Moreira quer terminar em 30 segundos. Se acha isso, tem que alterar o Código Penal atual. Se acha que a pena de morte é equivalente a suicídio assistido, tem que alterar o Código Penal atual. É a validação tem de do amanhã apresentar um projeto de lei que altera o Código Penal atual. Eu acho que as pessoas em casa perceberam o que eu estava a dizer. Se para si é equivalente um suicídio assistido... Olha, Isabel está a enrolar em formalismos como tentou enrolar toda a gente em formalismos. Eu estou-lhe a falar de ideias políticas e fundamentos políticos. E eu estou a dizer também claramente aquilo que eu estou a dizer. Pronto, eu acho que as pessoas perceberam lá em casa a minha ideia. Explicar como é que as coisas se validam não é formalismo. Eu estou a dizer a minha posição, Isabel disse a sua, estamos em postos diferentes, não há problema nenhum. E as pessoas lá em casa ouvem e tomam as suas decisões. Deixar ser contraditada, mas contraditou eu. Almeida, creio que quer também acrescentar uma ideia. Se me permitem, e só para terminar nos tais 30 segundos, uma apreciação que é politicamente muito relevante. A Isabel Moreira disse honestamente, e eu registro, se os portugueses se mobilizarem em massa para ter um referendo, a Isabel Moreira rejeita-o por via parlamentar e anunciou aqui hoje neste debate essa rejeição. Os portugueses interpretarão isso como quiserem, como entenderem. Eu tenho a minha interpretação e respeito a vontade dos portugueses e tenho a maior admiração e o maior respeito pelos movimentos sociais que querem tomar parte da sua vida, da vida política, da vida do país, daquilo que é mais importante na decisão da sua passagem pelo mundo. A Isabel Moreira não, rejeita por via parlamentar. Eu não sei, porque a Isabel Moreira disse que devia haver um diploma, uma entrada, um projeto de diploma da Filipa Roseta. A Isabel Moreira amanhã terá que fazer um projeto de rejeição de todos e qualquer tipo de referendos na legislação portuguesa, porque Mas eu estou impedida de votar contra o referendo? Não está. Não é mas disse-o aqui, esclareceu, é legítimo, é legal. É legal. Eu não sei se é legítimo ou democrático. Eu tenho um projeto de lei, logo é legal, referendo, Isabel, certo? é legal e é uma mulher de lei.
leis é legal. Não, Não eu sei tenho um se é projeto de legítimo lei. ou democrático. Eu apresentei é um projeto legal. de lei, certo? É legal. E contra a Grupo lei parlamentar do iníqua, Partido Socialista. eu posso sempre revoltar. Desculpe, mas eu tenho Agora, um projeto de é lei do legal, Grupo é legal. Parlamentar do Agora, Partido se me permite terminar. Mas acha que todos os Mesmo portugueses, para representa terminar. todos os portugueses? Só para estar... Não. Eu estou aqui a tentar só, eu estou aqui só a prestar. Eu não estou... dimensão da não sua... respeito. Não, eu Acha estou que só todos a os prestar o portugueses meu querem respeito Peço-lhe mesmo aos que conclua, portugueses que se porque estamos a chegar ao A mobilizam. maioria dos portugueses Muito votou à importante, esquerda, mas muito todos querem um importante. referendo. Muito importante. Isto É o não é de que esquerda entendo. nem de direita, é de humanidade. Não, Não é mas- de esquerda nem de mas- direita, é de mas humanidade. acha que querem No um momento referendo. em que o Serviço Nacional de Saúde falha todos os dias, Todos os dias. no momento em que mais de 70% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos, no momento em que a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros estão contra Também falham de vez em quando. o... Também falha. Todos falham, Pois. mas estamos a falar de coisas importantes não e são de erros atitudes irreversíveis. refletidas. A morte é um erro E a irreversível. questão, se neste momento Esta é a ideia há base. condições para avançar com isto, quando olhamos lá para fora, para a Bélgica e para a Holanda, Pronto. quando vemos, não é pronto, começaram Não exatamente vai onde os senhores discutir o estão a nosso começar. Começaram exatamente onde os senhores Raul vão Almeida já começar. gastou os seus No ano 30 passado segundos. morreram É 2.500 rampa de pessoas, deslizar. Já gastou morreram os seus 3 30 segundos, crianças temos mesmo que concluir. e já está E eu queria estendido mesmo a dar os frílula 30 do segundos dia que não finais existe. ao José Manuel Pureza, que tem uma proposta no programa de governo relacionada com esta matéria e, portanto, queria mesmo que o deixassem concluir. Pois, São os últimos 30 agradeço-lhe segundos muito também essa e vamos sua mesmo tentativa. Vamos lá terminar. ver se corre bem. Vai correr com certeza, vamos mesmo terminar a seguir. Portanto, peço-lhe que deixe também a última ideia neste Vamos lá ver. debate O que eu tão creio que aquilo que quente, está em tão jogo vivido no dia sempre na 20, sociedade portuguesa. volto a dizer, aquilo que está em jogo no dia 20 é uma resposta que cada um, nós, o Raul Almeida neste momento não é deputado, mas enfim, os 230 deputados e deputadas que estão na Assembleia, vamos ter que tomar uma decisão. Essa decisão é sobre se ampliamos o espaço da tolerância em Portugal ou se, pelo contrário, mantemos a criminalização que existe. Eu sou favorável à despenalização da morte assistida e sou favorável em circunstâncias muito bem definidas. É por isso que eu acho que uma lei do Parlamento é o caminho certo para se fazer esta regulação e não uma resposta de sim ou de não, de preto e branco, porque esta questão não é uma questão a preto e branco. Esta é uma questão complexa, com muitas exigências, tem toda a razão. e por isso mesmo eu creio que enfim, a melhor forma que até agora encontramos enquanto humanidade para, em termos democráticos, resolver esta questão, em termos de regulação, é uma lei do Parlamento e é por isso que estou enfim, empenhado em que ela seja a mais segura possível, a mais plena de salvaguardas possível, mas também a mais determinada a respeitar a vontade de cada um. José Manuel Pureza, Isabel Moreira, Filipa Roseta e Raul de Almeida, obrigado aos quatro pela vossa presença. Ficou aqui o debate político na TVI 24, outros aspectos há com certeza para discutir sobre esta matéria. O debate político vai acontecer no próximo dia 20 na Assembleia da República. Terminamos aqui esta 21ª hora. Continuo com a TVI 24. Boa noite, até amanhã.